Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria o 17º domingo do tempo comum. Liturgicamente falando, nós estamos no ano de São Marcos, o ano que nós estamos lendo, meditando os seus evangelhos aos domingos. No entanto, São Marcos é o evangelista que tem o menor de todos os evangelhos, apenas 16 capítulos. Então o que a igreja faz? Quando chega o 17º domingo do tempo comum, a igreja cessa um pouco o evangelho de São Marcos e complementa com o capítulo 6 do evangelho de São João, uma vez que São João não tem um ano próprio. Os trechos deles são fragmentados nos 3 anos, no ano A, B e C. O mais importante de tudo isso é que nós teremos uma boa catequese ao longo desses domingos sobre a Eucaristia. Hoje nós ouvimos o evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, e a partir de domingo que vem nós ouviremos o discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Por um mês nós vamos ouvir nosso Senhor dizendo: eu sou o pão do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Pois bem, a multiplicação dos pães. Muitas pessoas têm dúvida se de fato a multiplicação dos pães aconteceu ou se foi apenas uma partilha. Não, ela de fato aconteceu. Foi um grande milagre. Jesus usou apenas de 5 pãezinhos e 2 peixes para fazer essa multiplicação. Ah, padre, por que Jesus não fez esses pães cair do céu, esses peixes? Porque ele quis contar com uma participação do ser humano. Assim também na nossa santificação, na nossa salvação, Deus ele quer contar com a nossa ajuda, ele quer contar com a nossa participação. É interessante que esses pães, aqueles peixes, pertenciam àquele menino, né? E o menino vai e apresenta Jesus. Aqui a tradição da igreja reconhece que esse menino é o primeiro coroinha da história, né? O coroinha que na liturgia vem e apresenta o pão para ser consagrado. Assim também a igreja reconhece que ele é o primeiro coroinha da história. Para nós fazermos uma boa meditação sobre esse evangelho dos 5 pães e 2 peixes, eu quero apresentar para vocês nesta homilia uma pessoa. Essa pessoa é sem dúvida uma das maiores testemunhas do cristianismo do século XX. É o famoso cardeal Vantuan. O cardeal Vantuan nasceu de uma família muito católica, entrou no seminário, se tornou padre, depois foi ordenado bispo, e ele era bispo da capital do Vietnã. Porém, devido à perseguição do governo comunista, o cardeal, no caso o bispo, ele foi preso. E no caminho da prisão, ele não pôde levar nada, apenas a roupa do corpo, como ele mesmo escreve. E ao chegar lá na prisão, os guardas permitiram ele escrever uma carta para a família, pedindo para a família levar à prisão apenas aquilo que era o necessário. E ele fez uma pequena lista: levar creme dental, levar isso, levar aquilo. E o que mais estava mexendo com o cardeal Vantuan era como que ele iria celebrar a Santa Missa. Porque para um bispo que ama a sua vocação, para um padre que ama a sua vocação, a maior dor, o maior sofrimento que ele pode passar é deixar de celebrar o santo sacrifício, ou seja, é deixar de celebrar a Santa Missa, de unir o seu coração sacerdotal com o coração eucarístico de Jesus. Então o cardeal teve uma ideia. Pediu para que a família mandasse um pouco de vinho dentro de um frasco escrito remédio para estômago. E nisso a família entendeu porque é que ele estava pedindo aquele vinho naquele frasco. E assim a família levou. Um dos guardas perguntou para ele: o senhor tem problema no estômago? Sim, tenho, está aqui o seu remédio. E a partir daí, o cardeal ficou 13 anos naquela prisão. E nesses 13 anos, ele celebrava a Santa Missa
com apenas 3 gotas de vinho e 1 gota de água e o pão que a própria prisão oferecia todos os dias. Como não tinha âmbula, não tinha patena, cálice, nada, ele usava as próprias palmas da sua mão para celebrar a Santa Missa. Os últimos meses da sua prisão foi muita tortura, porque colocaram o bispo dentro de uma sala bem pequena. Aquela sala era escura, era úmida, mal dava de respirar lá dentro, que muitas vezes ele tinha que colocar o rosto no buraco do chão para poder respirar. E o governo comunista não deixava o mesmo guarda de vigia, porque tinha medo do bispo contaminar os guardas. Que quando uma pessoa é verdadeiramente santa, e nós nos encontramos com essa pessoa, o nosso coração pode ser duro como uma pedra, o nosso coração pode ser perverso, mas quando nós nos encontramos com uma pessoa que é santa, nós passamos a desejar a santidade para nós também. Mas mesmo assim, cada dia tendo um guarda, não resolveu muita coisa, porque a vida, o testemunho, a fidelidade do cardeal Vantuan dentro da prisão mexia com aqueles soldados. Depois, no ano de 1988, ele foi libertado. Aí no ano de 1991 ele foi para Roma. Lá em Roma o Papa São João Paulo II proibiu ele de voltar para o Vietnã, para ele não ser preso novamente. No ano 2000 ele pregou um belíssimo retiro para o Papa São João Paulo II e toda a Cúria Romana. No ano 2001 ele tornou-se cardeal, foi eleito para ser cardeal. E no ano de 2002 ele faleceu de câncer. É bom se recordar, talvez vocês já devem ter percebido, mas é uma resposta para muitas perguntas que nós fazemos. Quando uma pessoa está bem desenvolvida na vida espiritual, quando o seu coração está mais no céu do que na terra, vocês podem perceber que independente da idade, independente da saúde, aquela pessoa acaba falecendo cedo, porque já cumpriu a sua missão. É só vocês olharem para a história do santo, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que faleceu jovem. Pois bem, por que é que eu estou falando para vocês do cardeal Vantuan? Porque o cardeal Vantuan ele escreveu 2 livros muito interessantes, cuja leitura eu recomendo a todos. O primeiro, Testemunha da Esperança, onde ele relata suas experiências dentro da prisão. E o segundo, um livrinho pequeno com esse título, 5 pães e 2 peixes. Dentro daquela prisão, não sabendo quando ia sair, se ia sair vivo, o cardeal ele chegou a algumas conclusões. E essas conclusões, analogicamente falando, espiritualmente, ele rumou um sentido para cada um desses pães e desses peixes. E é esse ponto que eu quero apresentar para vocês. O primeiro é viver o tempo presente. O cardeal dizia: todos os prisioneiros, incluindo eu, esperam cada minuto sua libertação, mas depois decidir: eu não esperarei mais, vou viver o momento presente enchendo de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ter muitos planos, muitos projetos, muitos ideais para a nossa vida, mas a nossa santificação, a nossa conversão, ela não pode ser adiada, ela não pode ser jogada para amanhã. Eu me lembro quando eu era seminarista, um seminarista me deu um cartão com a oração de São Francisco, e atrás ele escreveu uma carta, que é da fundadora de um movimento, cujo é a espiritualidade dele, Movimento Focolares, a Chiara Lubick. E ele escreveu o seguinte: Marco, o seu ideal não é o sacerdócio, e sim Deus. Quando eu vi aquilo dali, eu fiquei pensando, falei, gente, será que ele não vê vocação em mim? Será que eu não serei padre? Mas aquela frase, ele estava correto. O meu ideal não era o sacerdócio, era Deus, era a santidade, porque eu não sabia se eu ia ser padre ou não. Assim também vocês não sabem se vocês irão conseguir alcançar aquilo que vocês tanto almejam, aquilo que vocês tanto procuram.
Mas a conversão, a santificação, o amor a Deus precisa ser hoje, no tempo presente. Então, viver muito bem esse tempo. Depois, distinguir entre Deus e as obras de Deus. Não querer fazer apenas as coisas, eu sou católico, eu vou fazer isso porque é uma tradição. Não, todas as nossas ações têm que ser por amor a Deus, por amor a Jesus, por causa de Jesus. Eu vou ser pai, vou ser mãe por amor a Deus. Eu vou ser fiel à minha esposa, ao meu esposo, por amor a Deus, por amor a Jesus. Eu vou à Santa Missa, não é porque eu estou sendo forçado, porque faltar missa no domingo é pecado mortal e tudo mais, depois eu não posso. Não, eu vou por amor a Jesus. E se eu infelizmente não puder à missa, eu corro imediatamente para procurar um padre para confessar os meus pecados. Então, fazer as obras por amor a Deus. Depois, a oração. Já falei tanto da oração para vocês. A oração é uma necessidade que nós temos para a nossa alma. Quem não reza, não se santifica. Quem não reza, não consegue fazer a vontade de Deus. Quem não reza, não dá conta de fazer aquilo que é certo. Isso aqui é muito sério. Por exemplo, o matrimônio. Cito esse exemplo que infelizmente é o mal do tempo moderno dentro das famílias. Quantos maridos estão traindo a esposa? Quantas esposas estão traindo o marido? Quantas separações? Vocês só vão conseguir ser fiel se vocês rezarem. Padre, o senhor não entende, o senhor não é casado. Eu não sou casado, mas eu vim de uma família. Todos os dias eu estou com família, todos os dias eu atendo família. Conheço o coração dos homens e das mulheres, dos casais, mais do que eles mesmos. Nós sabemos o que nós estamos falando. Então, se vocês não rezam, vocês não vão conseguir permanecer fiel um ao outro. Por isso que São José Maria Escrivá se perguntava: santo sem oração? Não acredito nessa santidade. Padre sem oração? Não acredito nesse sacerdócio. Músicos sem oração? Não acredito nessas músicas que vocês cantam. Pastorais cristãos sem oração? Não acredito nessa fé que vocês praticam. Depois, a Eucaristia, como eu disse, de domingo que vem em diante teremos boas catequeses dentro da Santa Missa sobre a Eucaristia. Lembrar que Jesus Eucarístico é o nosso maior tesouro, comungar Jesus, fazer adoração, querer viver cada vez mais próximo. Olha o amor, o sacrifício que o cardeal fez por causa de um frasco de vinho. Celebrar a Santa Missa com 3 gotas de vinho. Nós não sabemos até quando nós teremos a Eucaristia, até quando teremos as portas das nossas igrejas abertas, o sacrário com a vela acesa, com a luz acesa, para dizer que Jesus, nós não sabemos, temos que aproveitar. É Jesus que vem ao nosso encontro. E depois, amar até a unidade. Amar o próximo não é fácil. Os soldados sempre perguntavam para o cardeal Vantuan se, apesar de todo aquele sofrimento, se o cardeal perdoava. O cardeal dizia que sim, eu perdoo vocês. Olha que amor que é esse, né? Que coração repleto do Espírito Santo. E é esse amor que se sacrifica, que se humilha, movido pelo Espírito Santo, é o amor que leva à unidade. Qualquer caridade que nós façamos, que não seja por causa de Deus, para nada serve. E depois os 2 peixes que o cardeal cita. Primeiro é Maria Imaculada, a devoção a Nossa Senhora. Ele diz que Nossa Senhora livrou ele de tantos perigos nessa prisão comunista. Assim também Nossa Senhora pode nos livrar de tantos perigos, de tantos assaltos do demônio, se nós recorrermos a ela, a sua intercessão, a devoção a ela. E por fim, escolher Jesus. Ele dizia o seguinte: se das 24 horas vivemos, 24 horas radicalmente por Jesus, seremos santos. A todo momento nós temos que pensar em Jesus, na nossa vida, no nosso dia. Precisamos nos recordar de Deus. Há alguns mestres espirituais que dizem que se nós desejamos saber se temos vida interior ou não, vida de oração, é só nós fazermos a seguinte pergunta para nós mesmos: para onde andam os seus pensamentos? Para onde andam os seus desejos? Se eles estão voltados para Jesus,
isso é um sinal que você tem vida interior. Se eles não estão voltados para Jesus, é um sinal que você não tem. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como aquela criança que apresentou a Jesus aqueles 5 pães e 2 peixes, apresentemos nessa Santa Missa esses propósitos que o cardeal Vantuan nos ensina, esse desejo de sermos santos, esse desejo de vivermos mais próximos de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de sermos fiéis a Cristo nos mínimos detalhes da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.